Então, vamos lá. Funções de interpolação. É uma passada rápida, mas tem o que vocês precisam aqui para começar a entender o que é a função de interpolação e para começar a ser capaz de ler lá o manual do software, ou mesmo, ainda que meio de forma insegura, escolher a função de interpolação. Tá? Então, ó, função de interpolação. No método de volumes finitos, as variáveis são calculadas e armazenadas no centro dos volumes de controle. Foi o que eu falei, o P ali em azul, né? Olha o carinha em azul aqui. Ó. Então, funções de interpolação. Calcular o valor das variáveis nas faces do volume de controle. As funções de interpolação. Calcular o valor nas faces do volume de controle. A interpolação é feita em função do valor armazenado no centro do volume de controle. Na verdade, tá certo, é isso aí mesmo. Porque quando eu integrei a equação, apareceu a variável na face. E eu preciso calcular essa variável na face em função da variável no centro do volume de controle. Tá certo, me atrapalhei um pouco aqui, mas é isso aí mesmo, exatamente isso. Por quê? Para que a equação fique só em função das variáveis no centro do volume de controle. Seguindo aqui. Ó. Então, ó, para cada volume de controle é escrita uma equação algébrica. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 9 equações algébricas para 9 incógnitas. Mas eu tenho 24 variáveis nas faces. Eu contar esses risquinhos aqui, você vai contar 24 nas faces. A interpolar. Então, notem que dá bem mais trabalho do que em diferenças finitas. A ideia é a mesma. Para cada nó, lá eu tinha uma equação. Aqui, para cada volume, eu tenho uma equação. Eu armazeno, né, a gente imagina armazenar as informações, né, a temperatura, a pressão, velocidade, no centro do volume. Né? Mas eu digo que esse vale, né, que essa pressão, essa temperatura, essa velocidade é igual para aquele volume. Por outro lado, eu interpolo na interface essas variáveis. No caso aqui, a temperatura. As funções de interpolação mais comuns. Tá? E com base nisso que eu vou falar aqui, vocês vão ser capazes de, não digo entender em detalhes, mas saber do que se trata uma infinidade de funções de interpolação que aparecem lá no solvers, né? Porque todas elas falam de diferenças centradas, né? Ou upwind, normalmente. Normalmente elas têm a ver com diferenças centradas ou upwind. Tem um nome bonito lá, frescurizado, né? Mas no meio daquele nome aparece o CDS, né? Central Difference, em inglês, ou upwind. Exponencial. E o quick é mais um exemplo aqui de como você pode fazer as coisas simples, você pode inventar a sua função de interpolação. Tá? A diferença centradas, acho que é o que trata agora. Então, ó, tem que saber o nome em inglês, tá? Não tem como, por mais que eu queira que as coisas... Por mais que eu queira, não, eu nem quero, né? Mas por mais que eu tentasse dar para vocês o material todo em português, não existe. Nesse nível agora as coisas começam a precisar do inglês. Então, essa sigla aí, CDS, Central Difference in Scheme, vocês vão debater com ela pelo resto da vida aí, se forem trabalhar com modelagem computacional. Tá? Que é as diferenças centradas. É uma aproximação de segunda ordem, não vou entrar no mérito aqui, tá? Não tenho tempo para isso. E utilizo os termos difusivos e advectivos. Eu posso usar ela em todos os termos das equações. Posso usar a diferença centrada sempre, de uma forma geral. Tá? Opa. Aqui. O que é a diferença centradas? Então, ó, é simples, né? É bem simples. A ideia é bem simples. Eu costumo dizer para os meus alunos que se eu dissesse para você, inventa uma função de interpolação, vocês iriam inventar a diferença centrada. Por quê? Porque é mais simples. Vejam aqui, ó, como é que eu interpolo a temperatura na face W? W, temperatura em P mais a temperatura em W divididos por 2. Como é que eu interpolo a temperatura no norte? Na face N. Seria cadê aqui, ó, Tn maiúsculo mais Tp divididos por 2. É a forma mais simples que tem. Tá? Notem que as variáveis no centro dos volumes são maiúsculas
E as variáveis nas faces dos volumes são minúsculas. Então não tem como se confundir aqui, saber quem está aonde. E as derivadas? A derivada central, que é a mais comum que a gente faz também. Então, ó, em W, agora é na face, né? Na face W aqui, como é que eu faço a derivada centrada? Vai ser TP menos TW sobre ΔX. No norte, T norte menos TP, TN menos TP sobre ΔY. Não desenhei o ΔY aqui, né? Mas eu acho que dá para entender, né? O ΔY é a distância entre P e N e o ΔX é a distância entre P e W. Tá? Então essa é a função de interpolação mais intuitiva. Tá? É a mais utilizada? Não sei se é a mais utilizada. Ela funciona muito bem em problemas onde são difusivos dominantes, né? Problemas de condição de calor pura, né? Ou problemas de advectivos, né? Problemas onde você tem a velocidade, né? Calcular um campo de velocidades, em que essas velocidades não são muito altas, né? Velocidades baixas, você consegue trabalhar bem com essas funções de interpolação. Os problemas quando você tem um escoamento em que a velocidade acelera muito, a velocidade é muito alta, daí essa função de interpolação começa a ter problemas. Novamente, não tenho tempo para falar desses problemas aqui, mas a informação que vocês têm que ter é que é uma função utilizada para problemas de condução, por exemplo, ou problemas de mecânica dos fluidos, onde as velocidades são baixas. Bom, isso estou falando nos termos advectivos, né? Eu sempre posso usar elas nos termos difusivos sem problemas, em qualquer tipo de escoamento ou condição unidimensional. Por quê? Porque na difusão, o que acontece na difusão? Na difusão, ela se propaga em todas as direções. E é o que acontece aqui, ó. Eu estou pegando informação, estou calculando a derivada aqui, ó, ou calculando a variável no ponto E de um problema difusivo, por exemplo. Então, difusão, se tiver uma fonte de calor aqui, o calor vai se propagar nas duas direções de forma igual. Então, pegar a informação, a montante e a jusante, pensando que está indo para a direita aqui, né? Ou a direita e a esquerda, a frente e atrás, é o mais razoável para quando você fala de difusão. Quando você fala de advecção, isso não é bem verdade, porque a advecção é aquele transporte de massa, energia, quantidade de movimento junto com o escoamento. Então, se o fluido está se movendo para a direita, ele está transportando junto com essa velocidade, as partículas estão se movimentando, então ele está transportando essa quantidade que eu quero analisar. Então, se o meu escoamento está se movendo da esquerda para a direita, por exemplo, é mais razoável eu pegar a informação antes da face do que depois da face. O que não é o que a gente faz em diferenças finitas. É o que a gente faz na próxima, que é upwind. O upwind vem justamente nessa para sanar esse problema de diferenças centradas. Eu falei diferenças finitas antes, né? Diferenças centradas. Diferenças centradas, pensa no problema de condição de calor. O calor se propaga em todas as direções. Quando você tem um fluido, não. É um barquinho no rio, né? O barquinho está indo junto com a correnteza. Para calcular a posição do barquinho, eu não vou pegar a velocidade da água lá na frente do barquinho. Eu vou pegar a velocidade da água atrás do barquinho. Essa é a ideia. Então, por isso que se chama upwind. Então, esse pegar a velocidade da água na frente do barquinho seria pegar algum tipo de informação na frente do escoamento. A jusante. Então, o upwind não, ele faz o contrário, ele pega antes. O que eu escrevi aí? Upwind seria Upstream Differential Scheme, né? Se você quiser fazer uma tradução grosseira, né? Seria na direção do vento. Acompanha o escoamento, isso que eu estava falando agora. A informação obtida a montante, né? Antes do local onde eu quero calcular. E ele é utilizado só nos termos advectivos. Não faz sentido nenhum usar essa upwind nos termos difusivos, tá? Ele é usado nos termos advectivos. O
Um D é muito simples de calcular, tá? Eu posso usar ele, ó, nesses termos aqui, ó, nos termos advectivos. Só, né? Só posso usar aqui, vou tentar arriscar aqui. Torto, né? Eu posso usar eles aqui nos termos advectivos. Tá? E qual é a ideia? Ó? A minha velocidade aqui, ó, tem um vetor inclinado aqui, né? Então ele tem uma componente U para a direita e uma componente V para a esquerda. Então quando eu for analisar a face da esquerda aqui de W, ó, essa face W aqui, eu tenho uma velocidade U, né? UW, que é positiva, que vai para a direita. Então se eu quiser saber a velocidade UW, eu vou interpolar ela em função da velocidade UWzão. Ou se eu quiser saber a temperatura na face W aqui, ó, no Wzinho, ó, que eu estou colocando aqui, ó, né? Que é lá em cima, vamos tentar riscar aqui, ó, aqui. Então, ó, se eu quero saber essa temperatura aqui em função das variáveis no centro do volume de controle, ó, eu vou usar a temperatura imediatamente anterior. Na outra face, na face E, vou usar a temperatura no centro do volume. Tá? Isso se a velocidade está indo para a direita. Se a velocidade está indo para a esquerda, da direita para a esquerda, é o contrário, né? No caso do U, aqui do U, esse é menor do que zero, né? Então está indo para a esquerda, ó. Então o que acontece? Eu vou interpolar, ó. Não, a figura aqui está indo para a direita, né? Mas eu interpolaria, se fosse o contrário, né? Se estivesse indo para a esquerda, eu interpolaria a temperatura em E em função do que está acontecendo no centro do volume E. E no norte é a mesma coisa. Então é extremamente simples, né? É uma função de interpolação bem simplesinha. Claro, estou dando as essências aqui, né? Esse é o upwind unidimensional, mas ele é mais do que suficiente para que vocês entendam o que é o upwind. O upwind, você sempre pega a informação a montante, atrás do escoamento, e não à frente. O que está lá na frente não me interessa. Lá isso estabiliza demais a solução, tá? Problemas que você não conseguiria resolver com a discretização dos termos advectivos usando CDS, ou precisaria de uma malha extremamente refinada, né? Porque se você refinar suficientemente, você consegue resolver mesmo com CDS. Você consegue muito mais facilmente usando algo desse tipo aí, que é bastante simples. Então notem que função de interpolação não é um negócio complicado, só tem que saber o que você está fazendo, né? O termo difusivo aqui, ó, o usual é usar diferenças centradas, tá? Então fazer a interpolação da mesma forma que tinha feito lá anteriormente com diferenças centradas. Notem que eu falei, ó, que você pode complicar as coisas, tá? Não vou entrar em detalhe, né? Mas o upwind não precisa ser unidimensional, tá? Ele pode acompanhar, né? Eu posso calcular essas variáveis acompanhando as linhas de corrente aqui, ó, do escoamento, né? Acompanhando a direção do escoamento. Então, em vez de calcular, ó, tá indo para cima, né? Então U e V positivo, em vez de calcular a velocidade em U, a velocidade U aqui no ponto W em função do W maiúsculo, não, eu vou fazer uma interpolação aqui em função do W maiúsculo e desse ponto aqui, ó, que nem tinha aparecido para nós aqui, que seria o SW maiúsculo. Tá? Então é um mérito aqui, né? Não vou gastar muito saliva nisso aqui, mas só para vocês entenderem o que é o upwind. Eu acho que dá para entender o que é o upwind. Calcular, botar isso dentro do código, aí é um pouco mais complicado. Mas entender o que é o upwind, que é o que eu quero que vocês saibam aqui, é mais simples, né? Pode ser o upwind de primeira e segunda ordem. O que seria um upwind de segunda ordem? Um upwind de segunda ordem, deixa eu voltar um slide aqui, também não me ajuda muito, né? O upwind de segunda ordem eu levaria em consideração não só esse carinha aqui, né? O UW, eu usaria um outro ponto aqui. A função quick é mais ou menos um upwind de segunda ordem. Eu vou mostrar agora mais para frente, tá? Então tem upwind de segunda ordem. É primeira e segunda ordem que a gente trabalha normalmente. Mesmo você vai trabalhar lá com simulação direta, que os caras usam sexta, sétima ordem, o tradicional aí é trabalhar com primeira e segunda ordem, né? Todas as funções de interpolação.
A segunda ordem são mais precisas, mas elas têm problemas normalmente de oscilação e podem divergir mais facilmente. Às vezes a gente começa a simulação com funções de interpolação de primeira ordem, roda até estabilizar, para a simulação, muda a função de interpolação e aí obtém os resultados. Nem sempre é preciso, né? Porque como você está interagindo, você está iterando, né? Mesmo a de primeira ordem vai te dar um resultado. Você vai ter que iterar um pouco mais, mas no final vai te dar o resultado que você precisa. A função exponencial, né? É uma outra ideia, né? Então, você pode criar a sua própria função de interpolação, né? Então, ela busca interpolar na função de interpolação os efeitos difusivos e convectivos do escoamento. Então, alguém teve a grande ideia, ó, essa equação tem solução exata, né? Eu posso trabalhar essa equação e vou obter uma solução exata. Por que eu não uso essa própria solução da equação, a solução algébrica exata da equação, como função de interpolação? Eu posso. Aí, qual é a função? Se você já resolveu, para que você vai usar como função de interpolação? Eu resolvi essa equação unidimensional, mas eu posso pegar essa função de interpolação unidimensional e usar num problema 2D ou num problema 3D. Eu vou interpolar em cada direção com a solução exata unidimensional naquela direção. E essa função tem a vantagem que ela já automaticamente considera um pouco da advecção e da difusão. Tá? Sem grandes detalhes, né, a ideia dessa função é justamente essa. Ó. Ela vai fazer uma interpolação, a interpolação que ela vai fazer, por exemplo, se o problema for puramente difusivo, ela vai interpolar igualmente aqui no ponto C, igualmente. Né, ela vai dar pesos iguais, né, tanto para o que está antes, né, para a variável no ponto P, quanto para a variável no ponto E. Tá? É o puramente difusivo. Quando você tem um advectivo, o que acontece? Se o escoamento está indo da esquerda para a direita, ela tende a usar mais, né, a dar um peso maior. O que seria um peso maior? Ele vai usar 70% da velocidade no ponto P e 70% que eu falei, né, e 30% no ponto E. E ela vai ponderando isso. Quanto mais advectivo é, ou seja, quanto maior essa velocidade, quanto mais importante é esse termo, esse lado esquerdo da equação, mais essa curva vai ficar abarroada aqui para cima. Ou seja, mais informação do ponto P, ela vai usar em detrimento da informação no ponto E. Ela faz isso automaticamente. Se tiver escoamento para o outro lado, ela vai fazer essa barriguinha aqui para o outro lado. Ela vai fazer isso automaticamente para nós. Tá? Não pense que ela resolve em todos os problemas. A minha experiência é que normalmente é mais eficiente você usar upwind nos termos adjectivos e CDS, né, diferenças centradas nos difusivos, do que usar a função exponencial. Tá? Ainda trabalhando com a função exponencial, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Ele está calculando, eu defini os adimensionais aqui, tá? É uma passada rápida, então para resolver essa equação aqui eu preciso adimensionalizar ela, não consigo resolver da forma com que ela está, então eu preciso definir dois adimensionais. Bem possível que vocês tenham feito isso lá no curso de transferência de calor, né? De forma algébrica lá. Aí eu converto aqui essa equação aqui nessa outra equação, ó. Tenho que converter também as condições de contorno, né? O problema a ser resolvido vai ser o mesmo, só que agora é em função de uma temperatura dimensional aqui, de uma direção também adimensional. Tá? Então é o truque que eu faço aqui para resolver a equação, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Quem quiser, está bem explicado lá no livro do Maliska ou no Malasiqueira. O importante é entender o que está acontecendo. Eu vou usar uma função que é a solução algébrica dessa equação e que ela automaticamente vai me ponderar se esse termo da esquerda, adjetivo, é mais importante ou não que o termo da direita, o difusivo. Aqui um equacionamento aqui, ó. Notem que eu vou usar ela para as duas coisas, né? Eu vou interpolar ela, vou usar uma função interpolando a variável e a derivada da variável.
Então notem aqui, a temperatura na face E, ela vai ser em função de quem? Das temperaturas na face E e na face e no centro do volume, né? No volume da direita, né? No volume E, e no volume que eu estou trabalhando no volume P. Isso aqui são funções da velocidade do escoamento, né? Essas exponenciais aqui. E também aqui de novo P. Mesma coisa para a derivada ali. Ela automaticamente pondera. E eu uso ela para todos os termos, advectivos e difusivos. Não faz muito sentido usar num termo e no outro, se ela já vai fazer essa ponderação, né, do que é difusivo e advectivo. E finalmente, o quick. Eu faço brincadeiras, quem é um pouquinho mais velho aí, acho que não tem ninguém aí que deve ter visto a propaganda do coelhinho na televisão, né? O quick. Que o coelhinho era muito rápido, porque esse achocolatado aí era mais fácil de fazer, você fazia ele mais rápido do que os outros, fazia ele frio, inclusive, ele não grudava na colher lá e coisa e tal, né? Então o que é o quick? Quick, o cara fez um trocadilho, né? Quadratic Upwind Interpolation for Convective Schemes. Ele é um upwind de segunda ordem, bem simples de calcular aí, né? Unidimensional, né? Upwind de segunda ordem unidimensional. Como é que eu obtenho? Pela ponderação dos coeficientes de uma parábola, né? Que passa pelos pontos W, P, E, se U for positivo, e pelos pontos E e P, se os pontos forem negativos. Então, notem que eu falei, lembra lá do upwind de segunda ordem? Ele vai usar pontos, ele vai usar 3 pontos. Eu quero calcular aqui, nessa face E. Então, se a velocidade é positiva, ele vai usar 3 pontos. Antes, o upwind que eu tinha falado usava 1 ponto só. Na verdade usava esse ponto aqui só, né? Interpolava direto para cá. Agora ele vai usar 2 amontantes. Tá? Se for ao contrário, se for para o outro lado, se o U tiver da direita para a esquerda, ele vai usar o P, o E e o EE. Então eu preciso de mais volumes. É bem simples. Pegam lá, você interpola isso aqui. Vocês fizeram lá em cálculo numérico, lá, como interpolar uma variável lá em função de dados 3 pontos. Fica uma parábola aqui. Aqui já são os coeficientes. Aqui. Você usa uma parábola, na verdade, para interpolar. E depois já calcula aqui o E. Inclusive tem um exemplo, tem um problema do Malisca que manda calcular esses coeficientes, que é bem interessante. Eu falei das principais funções de... Não digo que são as principais, upwind e CDS são as principais, não há dúvida. As outras normalmente são baseadas nessas duas. E eu dei 2 exemplos, a exponencial e essa quick. Existem várias outras, mas provavelmente vocês vão ser capazes, entendendo o que é upwind, entendendo o que é CDS, ou diferenças centradas, vocês vão ser capazes de entender o que é uma outra função de interpolação. Tá? Que apareça lá no manual do OpenFOAM ou do Fluent. Certo?